com coragem, discernimento e serenidade, ponderação porque irão lutar com feras. A ignorância ainda medra em todo o mundo, estragando os sentimentos de milhares e milhares de criaturas, fazendo sofrer os próprios ignorantes, que são cegos que por vezes guiam outros cegos. Eu venho dar outra visão da vida aos meus. Primeiro os educo, depois os instruo para os trabalhos que desejo que eles façam, em busca da harmonia dos povos e do mundo. Cuidar de aprender a pensar com retidão, cuidar de aprender a falar com decência, cuidar de aprender a viver na inspiração do amor, porque desta forma, mesmo sofrendo, sentireis a felicidade vos doando alegria nos campos de batalha do bem contra o mal. As coisas indesejadas estão organizadas, e é indispensável organizar a vida, com os destinos da verdadeira fraternidade. Não deveis querer para os outros o que não desejais para vós mesmos. Nas horas de indecisões, que por vezes poderão surgir em vossos caminhos, procurai os exemplos dos meus discípulos, que sempre refletem a vida que levei, e que desejo que vivam. Despertai a fé nos vossos corações, e ajudai os outros a conhecê-la, pois a fé é uma força poderosa, que tudo pode transformar. Ela predispõe até os próprios elementos da vida, para a harmonia que vem de Deus. Meus filhos, não vos apegueis em demasia a Filipe, isso deve ocorrer somente por um pouco, até que vos torneis adultos. Depois, compete a cada um a tarefa de falar da boa nova de Deus e de vivê-la. Para que a luz não seja dependente, é necessário que conheçam a verdade e se tomem livres, no bem e no amor. Eu sou a força que vos ajuda na libertação. Indico-vos os caminhos, porém, que cada um caminhe com os seus próprios pés. Sou o alimento, mas cada companheiro deve, pelos próprios esforços, sorver o repasto que vem do céu. Eu sou a vida, não obstante, cada criatura deve sustentar a sua existência. Eu sou a verdade, no entanto, cada ser recebe essa verdade de acordo com o seu tamanho espiritual. Não vos esqueçais destas verdades, para que possais viver em paz com a própria consciência. Sem o esforço individual de cada alma, nada essa alma construirá para sua felicidade. Esta cidade de Samaria é uma grande lavoura. Vós sois os agricultores. Eu vos entrego a semente que deveis semear, mas lembrai que colhereis os frutos da mesma qualidade da sementeira. Moisés veio trazer a justiça, e não pôde fazer mais, pela dureza dos corações, mas eu sou maior que Moisés, e vos trago amor. Os profetas de todos os tempos vos trouxeram as advertências, e não puderam fazer mais, pela incompreensão dos povos. João Batista veio trazer a força ao arrependimento, e não pôde fazer mais, pela ignorância dos poderes constituídos, e por não poder frear um pouco seus impulsos de defesa moral do povo, pois que também estava ligado às ruínas morais. Eu sou maior do que todos juntos, porque a todos enviei e todos são meus discípulos. Eu sou a verdadeira harmonia, por ser a luz que nunca se apaga, e tenho a tranquilidade imperturbável, em qualquer condição de vida, na terra e nos céus. Quero vos dizer que é sua hora de trabalhar, mas deixo a escolha por vossa conta. Se quereis, pegai no arado e segui-me, que tereis o que fazer. Sereis perseguidos, levando o meu nome na cabeça, na língua e na vida, mas se persistirdes até o fim, sereis recompensados na glória de Deus, e ficareis comigo em meu reino, onde existe a verdadeira felicidade de viver, trabalhando com Deus, dentro e fora de nós. Estarei sempre convosco no trabalho da caridade, em todos os seus aspectos de amor. Foi abençoando a todos, com um sorriso nos lábios e um olhar tão profundo, que todos compreenderam que ele estaria sempre presente. Lágrimas borbulhavam em todos os olhos. Todos, ajoelhados, acompanhavam a subida do mestre às alturas, com seu cortejo de anjos. E o sítio ficou com os homens e mulheres sensibilizados e preparados para os compromissos assumidos. Os animais,
presentes àquele espetáculo divino, começaram a se levantar, em busca de algo que estava faltando, que logo todos reconheceram. Filipe, encorajado e feliz, tomou a sua posição como pastor daquelas ovelhas, e disse com firmeza no olhar e no coração: Meus filhos, este que viram é o nosso mestre, é para ele que devemos trabalhar. Perder tempo é permanecer nas trevas. E todos saíram em busca de realizações no bem, com a mensagem do Cristo na inteligência e no coração. Jesus e sua mãe. Nazaré, cidade linda da Galileia, era pequena, porém, bem posta para sua época, construções de pedras bem cuidadas, região de rebanhos de ovelhas e lavoura, onde o trigo se salientava com abundância. Eram cultivados pessegueiros, oliveiras e figueiras. Ficava meio distante do mar da Galileia, mas tinha sempre peixes dessa região. Maria, mãe de Jesus, viveu em Nazaré, onde sentiu a felicidade de ouvir os anjos do Senhor sobre o nascimento do maior espírito que já pisou no solo terreno. E ela, como espírito altamente evoluído, também viveu nesta pequena aldeia que consideramos de luz, porque nela recebeu a incumbência de estagiar uma pleiade de espíritos de esferas superiores, para trabalharem e servirem ao Divino Mestre, o Mestre dos Mestres. Maria é uma alma singular. Ela, quando na Terra, carregou em seus ombros a responsabilidade de dar exemplos vivos, para toda a família humana. Porém, muitos desconhecem o esforço gigantesco desse espírito, que desceu de planos elevados, sacrificando aquilo a que tinha direito, no sentido de nos ajudar a conquistar direitos para a nossa paz. Deus é tão bom, que de vez em quando envia, para viver junto aos homens, seres altamente elevados, de modo a darem exemplos de serenidade, de tolerância, de amor e capacidade de trabalho em benefício coletivo. Devemos dar graças ao Senhor, por tanta ajuda dos céus. E esses espíritos descem em variados lugares do mundo, e se sacrificam por amor aos seus irmãos menores. Não é preciso mencionar os seus nomes, pois que a própria história universal já os menciona e os aponta como tais. Com Jesus, a posição é diferente, pois ele é o maior de todos, em se falando do planeta Terra. Ele é quem orientou a vinda de todos, liberando essa falange de luz, para acender nos corações dos homens a esperança, motivando o trabalho para estabelecer a paz. Tivemos a época dos profetas. Foi uma corrida urgente de espíritos iluminados, anunciando mudanças, e mostrando as leis de Deus como leis naturais, sem o que não poderíamos viver em paz, e nos fugiria a alegria da própria vida. As lições vêm gradativamente, de acordo com a evolução das criaturas, porque a verdade é sempre relativa, tendo a grande função de educar, se não de instruir os espíritos. E os espíritas, principalmente, estão sendo chamados para compreenderem melhor essas leis naturais. Para esse mistério estão sendo despertados os homens de melhor entendimento, de conhecimento de si mesmo, porque é disto que vem a libertação espiritual. O homem de bem é aquele que se esforça para sua melhoria moral, e isso pode ocorrer em qualquer filosofia ou religião, como tem acontecido. No entanto, o espírita não pode ter desculpas, por conhecer a senda da sua própria perfeição. O Evangelho de Jesus, em suas mãos, está apresentado em espírito e verdade. O entendimento da Boa Nova, poderíamos dizer, está em cima da mesa, para que todos possam compreender. Jesus ficou instruindo seus discípulos por 3 anos apenas. O Evangelho está seguro dentro das leis naturais da vida e nos possibilita com isso um fácil conhecimento, mas de difícil vivência, posto que precisamos de muitas alterações no nosso modo de viver. As mudanças são difíceis, principalmente as mudanças morais. O próprio corpo se acomoda com falsas ideias, e rejeita a paz, quando se acostumou à guerra. Estamos dando graças a Deus, pela facilidade que as ideias do Cristo têm nos proporcionado na Terra,
para ficarmos mais presentes junto aos homens. A inspiração do céu, com o ambiente da Boa Nova no coração e na vida das criaturas, traz um melhor desempenho e desperta as almas para a vida de melhor aprumo moral e espiritual. Claro que quem se entregar à difusão do Evangelho de Nosso Senhor, encontrará dificuldades inúmeras por onde passar. É o bem que deve crescer e se organizar. Esse mesmo Evangelho é da lei, que deva se estender no mundo, pelas mãos dos homens. Nazaré estava em silêncio. As estrelas brilhavam no céu como chuveiro de luzes, convidando os homens à meditação nos segredos da vida. Maria, mãe de Jesus, encontrava-se sem descanso, sem lugar que pudesse lhe dar tranquilidade, pelos recentes acontecimentos. Como mãe do Divino Mestre, não poderia estar sorrindo ante o drama do Calvário, e as perseguições aos discípulos do seu amado Filho. Não tinha mais lágrimas, mas também não poderia se entregar ao desânimo, pelo que Jesus tinha ensinado, vivido e profetizado, sobre tudo o que ocorreu na sua vida de Messias prometido. Maria, em estado de depressão, mas sustentada pela luz da fé, no ambiente doméstico, onde as paredes foram testemunhas dos mais altos segredos dos céus, ajoelhou-se na simples sala onde seu filho amado acariciara muitas vezes, e falou com toda a força da alma: Senhor, eis aqui a tua escrava. Faça em mim a tua vontade e não a minha, pois não devo saber o que pedir. Os acontecimentos correm mundo, os sacerdotes tramam contra as vidas dos que ficaram. Não estamos de posse da defesa, dentro dos postulados que ensinaste. Faltou-nos tempo para assimilar a verdade, do modo que entendes as leis da divindade. Temos limitações incontáveis, mas, ao teu lado, somos fortes e venceremos todos os perseguidores, que por vezes queiram nos atacar. Sei que estás me ouvindo, pelos poderes que possuis. Não te peço milagres, não te peço conforto, não te peço ouro, não te peço nada, a não ser coragem para as lutas, pois sei que estão chegando nos nossos caminhos. Eu te peço serenidade em todos os testemunhos, que, tenho certeza, deverão vir ao nosso encontro. Sinto no meu coração aproximarem-se muitas tristezas, no entanto, confio no teu poder. Assim como transformaste a água em vinho nas bodas de Caná, ajuda-me a transformar a minha vida em vinho de esperança para todas as criaturas que possam ter me conhecido, e ouvido falar de mim. O meu destino está entregue em tuas mãos, e deixa, Jesus, cumprir o que a lei determinar para o bem da humanidade. Desejo consolar os tristes, vestir os nus e dar pão a quem tem fome como é o teu desejo. Compreendo que os teus discípulos estão consolados, mas acho que lhes falta a disposição de entregar as vidas, se forem pedidas, em favor da tua doutrina de amor. Ajunta os teus filhos do coração e fala a todos eles, pelo modo que já começaste a dizer. Há momentos de felicidade em meu íntimo, pelo que já foi feito pela tua presença. Entretanto, sinto muito que ainda há por fazer, para se realizar. Espero que a tua fala continue a ressoar em nossos ouvidos, a nos indicar as diretrizes que deveremos trilhar nos caminhos da terra. Sei que fui a tua mãe, mas não me sinto em condições de te chamar de filho. Talvez me sentisse mais à vontade e mais segura, em te chamar de pai. Peço-te para nos abençoar a todos os que te seguem, porque de hora em diante nos entregamos à luta, com toda a fé na vitória do bem, que o amor nos mostrou como sendo o mais acertado para a vida. Que tua paz seja a nossa paz, que o teu amor seja o nosso amor. Lágrimas molharam as faces da mulher agraciada por Deus para ser a mãe do príncipe do amor. Levantou-se daquela posição de respeito e gratidão, sentou-se em um arranjo de madeira, à guisa de cadeira, e sentiu no coração as emoções dos primeiros dias em que teve contato com seu filho. Maria de Nazaré, em profunda meditação, depois da súplica, regride no tempo, lembrando-se da sua vida, desde pequenina, até o anúncio do anjo de Deus sobre o nascimento de Jesus.
Todos os acontecimentos se passavam na sua tela mental, inclusive o do Calvário. Daí a instantes, recendeu na sala conhecido perfume, Jesus. Maria deixou o coração sentir o ambiente, cerrou os olhos, e as lágrimas escorreram em suas lindas faces, como que brotando diretamente do centro da alma. E ela falou mentalmente: Jesus, estou sentindo a tua presença. Não demores, que desejo te ver, mais do que propriamente viver. Sei que vives e que deixaste para nós uma grande esperança, a da ressurreição, e o que corre pelos ouvidos de todos os teus discípulos é que já cumpriste a tua promessa, em vários lugares da Palestina, e esse fato confortou meu coração, como nunca, em toda a minha vida. Nós temos essa ciência gravada em nossa alma, mas o povo dificilmente acredita na continuação da vida depois do túmulo, e com a tua presença em nosso meio, depois do drama do Calvário, confirmar-se-á tudo aquilo que nos disseste sobre a mortalidade do espírito. As criaturas se encontram no mundo das indecisões, acreditam e desacreditam, creem e descreem, alegram-se e se entristecem, perdoam e ofendem, amam e têm ódio. Falta-lhes no coração algo que harmoniza a consciência, como a educação e a disciplina, e a persistência do bem, em quaisquer circunstâncias, e a tua volta. Senhor, em espírito e verdade, confortar-nos-á divinamente, nos doando todas as modalidades de esperanças, e toda a força da alegria, nos ensinando novamente a amar, na mesma sequência que amaste. Como aprendi com o teu convívio. Como cresceu em meu coração a esperança em ti. Passei a ver o mundo, as coisas e as pessoas em outra dimensão como se fossem a minha própria continuação. Depois da tua presença, compreendi Deus de outra maneira, de maneira mais justa, mais digna, mais universal. E contigo comecei a me lembrar de inúmeras vidas, e as recordações me fizeram educar mais e sentir maior amor pela humanidade. Tenho saudades de ti, como das melhores oportunidades que tive de te ouvir, de ver a tua figura esbelta e linda, irradiando energia tão sublimada que eu desconhecia, mesmo como mãe. Queria, e a pretensão minha é muito grande, transferir essa saudade para todas as criaturas do mundo. A aventura é sobremodo singular e quem a sente nunca deixa de acreditar na existência do céu, e na presença de Deus na consciência. Se posso te chamar de filho, meu filho do coração, desejo mais do que nunca ver-te agora, a sós, nesta casa que tu conheces, porque viveste nela. Que Deus nos abençoe, e que os seus nos ajudem a guardar as tuas lições, para sempre. O ambiente mudou, de modo que a matéria pôde obedecer e mente do divino amigo. Parecia que as próprias moléculas de ar irradiavam uma fragrância embriagadora, mostrando somente a luz, e dela despertava a esperança em uma vida de eterna bem-aventurança. E uma voz bem conhecida daquela casa de Deus se fez ouvir desta forma: a paz seja contigo. Trago a minha paz, e ela te dará a luz do mais puro entendimento. Sei que sofres a minha ausência, por teres te acostumado com a minha presença no mundo, por veres e tocares para creres e te sentires segura. Porém, na verdade te digo, que bem-aventurados os que não veem e creem, os que não tocam e acreditam, os que amam sem desejar amor, os que se alegram sem intenção de que alguém faça o mesmo com eles. Desejo falar-te ao coração, por estares sendo procurada por muitos para falares a meu respeito, e ainda serás procurada até os últimos dias da tua vida na terra. Para esses ouvidos que vêm em busca do socorro da tua palavra, fale e não te cales, desde que a verdade seja o assunto, pois que ela te libertará. No entanto, não deves atribuir a ninguém o que ocorreu no Calvário. Era, pois, uma lição que deveria ficar no esquema evolutivo das criaturas. Isso era necessário, como aconteceu. Incriminar as pessoas, quando deve-se cumprir uma profecia, é desarticular o bem que se processa através do próprio escândalo. E quando nos defendemos de um ataque,
que a ignorância maneja, regredimos, e passamos a viver com o ignorante, respirando com ele o mesmo clima do ódio, da inveja e do orgulho. É bom que te lembres do que te falei muitas vezes, sobre o perdão das ofensas, do esquecimento das faltas, do amor aos próprios malfeitores. Esse procedimento isola o ofendido do ofensor, e o ajuda a compreender as leis de Deus, que vibram em tudo e orientam a todos. A justiça é uma realidade, desde que não se processe pelas mãos dos homens. Se Deus a fez, Ele sabe como manejá-la, para nos defender quando estivermos verdadeiramente inocentes. Eu sinto muita alegria em te falar, por ver em teu coração um ideal, cuja grandeza educa e fala na mais alta expressão, a do exemplo. As formas são passageiras, assim como os bens materiais. O Espírito é vida e vivifica sempre, e a nossa família é universal. É por isso que temos um só Deus, um só pensamento, um só ideal. Em todos os mundos, o sentimento de amor é o mesmo, e ele força alimento para todos nós, atingindo todas as frequências que a vida pedir. Por enquanto, as criaturas são cegas e surdas, no que concerne a verdade, mas o tempo as despertará e elas passarão a ver e ouvir a verdade, dando início à verdadeira vida. Quem te fala é aquele que ajudou o Pai a fazer o mundo em que moras, porque antes que eu fosse, Ele era. E meu Pai que está nos céus me entregou todo esse rebanho da terra, para que eu pastoreasse e o despertasse para a vida. E é o que estou fazendo. A minha descida ao planeta foi com o objetivo de, com a presença, fazer-me conhecido como aquele que vive por todos, e que nunca deixa suas ovelhas perdidas. Se sentes desejo de me chamar de Pai, eu te falo como tal. Adianto a ti que tens um fardo leve e um jugo tranquilo. No entanto, deves cortar o que tens de arestas, livrando-te de vez do que incomoda a alma, para maiores subidas aos planos que te esperam. Todo orgulho é espinho na carne e no espírito, que impede as grandes realizações. Estás na terra como uma fonte, onde muitos deverão tomar a água da vida. Quanto mais pura ofereceres, mais paz receberás na consciência. A tua vida será atribulada, no que se pensa e se fala do mundo, porém, nunca te faltará assistência espiritual, como jamais faltou, desde a tua descida onde te encontras, para o cumprimento das profecias. Sobre o meu nascimento, velaram por ti quantidades de anjos que fizeram tudo para que a ordem se estabelecesse e não faltasse harmonia em teu coração e em teus caminhos. Até as plantas foram beneficiadas, os animais e as coisas e, certamente, todas as criaturas. Foram acrescentados elementos divinos na composição dos elementos humanos e materiais, no sentido de que a vida crescesse em todas as direções. O que quero e posso te dizer, é que o verdadeiro mundo, que o verdadeiro céu, é aquele que conquistamos dentro de nós. Faze com que, minha filha, não exista o ódio, desconhece o orgulho e o egoísmo, nunca percas a paciência, aumenta a alegria no coração, e nunca reclames de nada. Se conseguires viver no amor, pensando e sentindo, trabalhando e compreendendo esta virtude, serás livre de todos os ataques, e sempre estarás com Deus no coração e vivendo comigo na consciência. Eu te afirmo novamente, que sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ir ao Pai, haverá de passar por mim. Não culpes a ninguém pelas agressões, pelos problemas, nem pelas investidas dos lobos na terra, pois todo o contrário é força que desperta em nós a realidade. Ajuda a todos, o tanto que puderes, e nunca esmoreças no bem comum, porque todos são filhos de Deus, com um só Mestre verdadeiro para os guiar. Nunca deixarei órfãs as minhas ovelhas, e ainda tenho outras que não são deste aprisco. A verdade somente é conhecida na sequência do tempo, dentro do trabalho de aperfeiçoamento individual. Eu cheguei ao mundo no momento exato, porque a terra estava pronta nos corações. Eu vim semear. Eu sou o semeador divino, e tudo que plantei nascerá, pela luz do som de Deus.
A todos os meus discípulos compete cuidar do plantio que fiz, e fazer conhecida a minha palavra, aquela que não se escreveu mas que ainda será escrita e levada por processos modernos, a todas as criaturas, onde quer que seja, para que o céu domine a terra, e esta se transforme em mundo de verdadeira fraternidade. Eu venho te agradecer pela acolhida, pelo que fizeste em meu favor, e pelas lutas que travaste para sustentar uma maternidade valorosa, dando exemplo a todas as mães do mundo. Ainda tens muito a fazer, e nunca te esqueças de vigiar. O ladrão, como não tem nada que fazer ante as leis do dever, está sempre espreitando a vítima, qualquer descuido e ele se apresentará como conselheiro, sem condições de o ser, e poderá desviar o discípulo do mestre. Entrega a tua vida, cada vez mais, à ordem divina de amar sempre, que pelo amor descobrirás todos os caminhos estreitos, mas firmes, por onde chegarás ao Senhor. Fez-se silêncio. A atmosfera parecia viva, e estava. A luz era encantadora, desprendendo perfumes de elevado teor. Maria chorava, mas chorava em outra instância que os seres terrenos, por vezes, não compreendem. A alegria em seu coração amoroso e sensível tomava todo o seu ser. Os seus cabelos pareciam fios de luz, como antenas por onde se filtravam os segredos da verdade. As portas estavam todas fechadas, e ninguém ousava chamá-la naquele momento de conversa do filho com a mãe. O vento soprava brandamente, sendo portador de valores espirituais, que a ignorância impede de descobrir e desfrutar. O mestre, na eloquência característica do seu ser, renovou a conversa, buscando na profundidade dos seus interesses, no que se referia ao procedimento dos seus discípulos. Creio que todos os meus discípulos já conhecem os caminhos que devem trilhar, para que a boa nova do reino de Deus seja conhecida por toda parte. O mundo precisa de homens decididos no cumprimento dos deveres. A honestidade deve ser mostrada, não com argumentos, como faziam a Grécia e Roma, hábeis nessa arte de falar convencendo, mas vivendo, porque aquele que ama como eu vos ensinei a amar, vive, para depois falar. A honestidade na criatura é a presença da confiança no coração. Compreendo o esforço que cada um tem de fazer, e sei que a aquisição dos valores imortais do espírito é demorado. Para tanto, escolhi criaturas velhas nas diretrizes do amor. Eu não iria jogar pérolas a ignorantes, que as desconheceriam como tesouros. Aquele que já me conhece não deve perder tempo, no próprio tempo que passa. Deve conjugar os esforços todos os dias, na pauta dos empreendimentos, que Deus não se esquece de mandar seus anjos para o ajudar nas fronteiras difíceis, onde o bem tem de se solidificar, dando raízes à caridade. Eu desejo traçar os roteiros de uma vida nova para aqueles que me amam, mostrando os meios de cada um conquistar seus próprios valores, educando a si mesmo, e se instruindo com os próprios esforços. Quem deseja crescer, não pode deixar de se esforçar para subir. O Calvário ficou como símbolo de autorrealização. Os caminhos por onde passei foram espinhosos, para mostrar aos que me seguem, que os deles não são diferentes. Mostrarei como todos haverão de sofrer por mim, para entender os valores do espírito. Quem se exercita para melhorar espiritualmente, encontrará coragem em todas as lutas, principalmente nas guerras internas, que são as piores, as mais difíceis, de onde se sai vencedor. Creio que fiz o que deveria fazer em favor da humanidade, agora ela deve fazer a sua parte, nas bênçãos de Deus. Eu conheço os corações das mulheres renovadas no bem. Elas podem muito e fazem coisas extraordinárias, quando aprendem a amar. Maria de Magdala é o exemplo vivo do que falo. Ela mudou a feição do amor que a alimentava, e encontrou quem reconheceu seus ingentes esforços. A tua posição é diferente de todas as criaturas que seguem. A tua pureza de sentimentos não dá lugar para dúvidas, e não cede ambiente para incompreensão.
A tua fé cresceu de maneira a tomar todo o teu coração, e isso muito me agrada, pela beleza que expressas na consciência. Eu te abençoo, pelas bênçãos do nosso Pai que está nos céus. Tenho muito que falar com todos os que me seguem, e tenho mais a dizer àqueles que irão entregar a vida, com toda a sorte de sacrifícios, por minha causa, que é a mesma causa de Deus. Os judeus esperavam um Salvador diferente, que chegasse destruindo os invasores, que chegasse se apoderando dos tronos, que desse força aos sacerdotes para maiores maldições, que enchesse de ouro as urnas já abarrotadas dos tesouros da terra, que escravizasse os estrangeiros e que fizesse coisas estranhas, para impressionar todos os povos. Mas como Deus não ouve os homens, por ser maior de que todos os homens, nada disso aconteceu como eles esperavam. E foi por ser ao contrário, que fui expulso desse paraíso que é a terra em que habitas. Verdadeiramente fui um rei, e continuo a ser, imperando no mundo e dominando as consciências, para que elas compreendam as leis naturais que as podem fazer felizes. Eu devo dizer que iniciei a destruição, mas, do mal que se encontrava organizado, e recebi a revolta dos malfeitores. Porém, a semente ficou por onde passei, e ela deve germinar, bastando esperar o tempo. Verdadeiramente, apoderei-me dos tronos, mas onde encontrava os sentimentos, e ali deixei o perfume da verdade recendendo em todo o ambiente dos corações. E dei forças aos espíritos que me compreenderam, sobremodo a iluminar seus próprios caminhos, na própria aquisição da paz, pela força da caridade e do amor. Facilitei grandes riquezas e ajudei a todos que me ouviram a conquistar tesouros imortais e imperecíveis, formando assim imenso celeiro dentro da alma, para nunca mais nada faltar nas suas grandes viagens ante a eternidade. Ajudei todos a perdoarem ofensas, quase sem argumentos, pela vida que levei diante de todos que me acompanhavam e viviam comigo. Curei muitos enfermos e pedi que eles fossem e não pecassem mais. Matei a fome do corpo, sem me esquecer do alimento da alma, vesti-nos e dei roupas para o espírito. Visitei os encarcerados e os ajudei a se livrarem dos cárceres. Conversei com os espíritos imundos e os entreguei aos anjos da natureza, para prepará-los, a fim de viverem melhor. Não me esqueci de consolar os tristes e de tranquilizar os desesperados, e desejo que faças o mesmo, porque a vida melhor pertence àqueles que melhor compreendem, que melhor ajudam, que melhor amam. Luzes riscavam todo o ambiente da casinha simples de Nazaré. Maria se encontrava sentada, na postura de rainha dos anjos e sentindo-se como criança diante do seu filho do coração. As suas mãos demonstravam o valor do trabalho. Alguns fios de cabelos brancos denunciavam as experiências firmadas na consciência. A sua firmeza de ânimo ultrapassou o tempo, que não contava mais, e eternizava seus sentimentos nas fibras mais íntimas do sentir espiritual. E o seu filho amado parecia vivo em seu mundo interno, a lhe falar constantemente. Queria muito vê-lo, depois do drama do Calvário, somente por saudades, não para confirmar a fé, que nunca foi abalada pelos acontecimentos. Sentia na profundidade da consciência a certeza de que ele vivia, e que a alma nunca morre. Jamais duvidara da palavra de Jesus. Sempre que podia, o acompanhava nas suas andanças, e obedecia às diretrizes traçadas pelo Divino Mestre, compreendendo que era a vontade de Deus. Maria fixou o olhar em Nosso Senhor. Quis ajoelhar-se por gratidão a Deus, de estar junto a Ele em espírito, naquela casa, onde fora visitada pelos anjos de Deus. Ele não permitiu, renovando a sua conversa cheia de esperança, em um tom paternal, dizendo: Conheço as minhas ovelhas já despertas, por muitos se amarem. O amor é o sinal divino nos caminhos da caridade. Eu vim atear fogo no joio que já cresceu e pode perturbar o trigo que cresce igualmente. Espero de todos que me acompanham a fidelidade no trabalho a realizar. Não podemos nos furtar à justiça,
que dá nascimento a com acento circunflexo harmonia e seleciona os merecimentos. Não obstante, a misericórdia é uma verdade que sempre chega aos sofredores, para que o ânimo se levante e a alma caminhe, sentindo a presença da esperança. Espero que todos tenham fé, porque se conhecerem a fé, essa chama divina que pode morar no coração, farão grandes coisas, pois ela lembra o amor em atividade no coração da vida. Ainda tenho muito a lhes falar. Porém, não é tempo de dizer muitas coisas. A verdade fora de hora pode desequilibrar os sentimentos. De vez em quando Deus enviará seus anjos para os guiar ante a sabedoria, na gradação do porte espiritual de cada um. As criaturas que vivem na terra não suportariam, por enquanto, viver somente num dia, à luz da vida. Por isso é que existem dias e noites. O descanso para os homens é necessário, na fermentação das experiências e na solidificação da verdade. A humanidade já esteve mais longe da libertação. Cada pessoa é uma árvore no jardim de Deus. Eu sou o jardineiro que cuida delas, e não me esqueço de tocá-las no momento certo, para que elas frutifiquem. Compreendo todas as necessidades humanas, e sou a fonte de todas as aspirações do bem na terra. Eu sou o tronco, meus discípulos os galhos e Deus, a vida. Eles não podem viver sem mim. Eu os tenho todos no coração, e nós vivemos em Deus. A vida é um manancial de amor, e quem vive na eternidade esquece todas as apreensões e nunca se perturba com simples arranhões, nem blasfema. Quando visitado pelo infortúnio, ele é a figuração das marcas do aprendizado. Deves adorar a Deus em espírito e verdade, e quem adora a Deus da maneira que ensino, não mata, não deseja o que não lhe pertence, não blasfema, não injuria, mas respeita os direitos dos outros, alimenta-se com o suor do rosto, não ofende e não calunia, não critica os atos alheios, perdoa sempre, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sem interferir de modo direto nos erros dos outros. É neste sentido que convido a todos para pregarem a boa nova de Deus pelo exemplo, e somente usarem a palavra quando o fruto estiver maduro, na árvore do coração. Eu e meu Pai, que se encontra em toda a criação, amamos a todos na mesma dinâmica que o amor se expressa, mas cada criatura sente e vive esse amor de acordo com o seu gabarito espiritual. Desejamos a mudança de comportamento dos povos, salientando todos os esforços todos os dias, no aprimoramento próprio, porque, sem conhecer a si mesmo, a criatura não alcançará a libertação espiritual. Eu compreendo as dificuldades de todas as pessoas e reafirmo que ninguém sobe sem esforço, pois a vida feliz pede sacrifícios e a dor é, pois, o seu produto. Quem me acompanha deve perder o hábito de ferir, de criticar e de perder tempo com atos incômodos, criando um ambiente para alegrias constantes, juntamente com o bem que sempre vive. Eu te falo como espírito sem raça e sem pátria, porque a minha raça é a humanidade e a minha pátria, o mundo, senão humanidades e mundos. Eu uso as forças ambientes para acelerar as forças espirituais, uso dos argumentos dos homens, para educar os homens, e uso da oportunidade que a terra oferece, para transformar a própria terra. A ignorância da maioria dos homens não me atinge, por ser eu a sabedoria. A tristeza do mundo não tolhe a minha alegria, porque sou limpo de coração. As trevas das criaturas que me perseguem não me atingem, porque sou a luz do mundo. Desconheço o ódio, porque sou o amor. Aquele que começar a me conhecer, na pauta dos meus valores, conserva serenidade no coração e tem paz na consciência. Não deves procurar o céu fora da consciência e Deus no exterior. A senda divina se estende nos corredores dos sentimentos e o conforto de fora somente se apresenta, se ele existir por dentro da própria vida. Somente falo nesta profundidade, para os que estão se despertando para a vida espiritual e já sentem Deus em todos os seus passos, comungando comigo e vivendo com Ele. Podes e tens consciência disto, és a mãe do mundo,
Exemplo de amor para todas as mães da terra, como serás guia das mães dos planos espirituais da casa terrena. Brilha a tua luz e deve brilhar mais, quando sentires todos como teus filhos do coração. Esquece o egoísmo e lembra-te de que a tua família está onde o teu amor atinge e teus olhos alcançam. Quanto mais cresceres espiritualmente, mais a tua família crescerá, na amplitude da vida. Quando sentires que estás dentro da eternidade, no seio do nosso Pai que está nos céus, a felicidade brotará em todo o teu destino. Não desprezes os meus perseguidores, ama-os como filhos, porque eles não souberam o que fizeram comigo. Eles desconheciam a quem estavam maltratando. Expulsavam da terra quem representava o caminho, a verdade e a vida, quem era a paz para todos. Estavam querendo apagar o sol que lhe dava vida e sustentava suas próprias consciências. Devo te chamar de mãe, por reconhecer o que fizeste por mim, renunciando à própria vida, para que eu vivesse e cumprisse a minha missão. Não alardeaste a tarefa que o céu te deu, suprimiste a vaidade, por teres sido escolhida dentre as mulheres, e afastaste do teu coração generoso o apego, clima permanente das mães, por saberes que teu filho, antes, era filho de Deus, a quem obedecia na totalidade das suas determinações. Abençoo o teu coração, e te digo como guia e como mestre, não percas tempo no tempo que passa. Os minutos na ociosidade dos anos, é reprovado pela consciência, e o prazer da alma elevada é o exercício permanente no amor que se transforma em caridade e que compreende sem exigência. Maria deu um profundo suspiro, colhendo energias novas do ambiente. Sentiu uma renovação nas suas forças. Quis agradecer em voz alta, mas a voz não saiu. Quis chorar, mas as lágrimas não lhe obedeceram. Somente o pensamento era livre, e dele fez uso na dignidade de seu amor, dizendo: Jesus, no princípio da tua vida na terra, eu conheci a tua grandeza, pelo anúncio dos anjos do Senhor, mas, verdadeiramente te digo, que não conhecia tudo quanto és, como agora sinto e vejo o que representas para a humanidade. Se tivesses falado comigo que eras o Deus Todo-Poderoso, acreditaria, tanto quanto pelo que fizeste na terra, como pelo que vejo no teu esplendor. A tua grandeza confunde os meus sentimentos. Não sei o nome que te posso dar, reconhecendo o que és e analisando o que falas. Sei que existe o Deus verdadeiro, mas para mim o Filho se confunde com o Pai. A gratidão que tenho por ti, o que falo não pode expressar, por faltarem argumentos à linguagem que uso, contudo poderás entendê-la, pelo amor que sinto por ti, na profundeza da alma. Faze de mim a tua escrava, que serei feliz por toda a eternidade. A mãe de Jesus, quando sentiu o amor mais intenso por ele, que se encontrava diante dela, com um brando sorriso, iluminou-se toda. A luz saía de dentro do seu coração, que se tornou um sol dentro do seu peito de paz. Sentiu em seu ser uma emoção diferente, que somente os anjos conhecem e vivem, sentimento que Maria nunca pôde explicar, por lhe faltarem palavras que retratassem esse estado da alma pura, na pureza da sua própria vida. Jesus, no alcance que lhe é próprio, consubstanciando todos os valores das leis espirituais que nos comandam a todos, disse com propriedade: desejo que anuncies a todos que te podem ouvir, que não vim à terra destruir a lei, nem alterar os princípios dos sentimentos elevados, que não desejo violentar a quem quer que seja, porque sou a paz. Mas vim dar cumprimento a tudo que meu Pai mandou anunciar, pela boca dos profetas. Ele sabe o que fazer de mim, e eu sei compreendê-lo nas suas aspirações de amor por toda a humanidade. Isto, que sentiste neste momento, é fruto da tua condição espiritual, que conquistaste passo a passo, em variadas casas de Deus. A luz que desprendes é tua vida, teu alimento, sai da fonte do teu amor. Sei que sentes vontade urgente de vir para o meu reino, por achares que já cumpriste o teu dever, mas, na verdade te digo,
que deveras esperar mais um pouco, que virei te buscar no momento exato. Não te aflijas em deixar a terra, que muitos precisam de ti, no convívio de cada dia. Quem já conquistou o céu no coração, vive nele em qualquer lugar. Eu nunca abandonarei as minhas ovelhas, sejam quais forem as circunstâncias. Eu sou eu na vida de todos, como um sol a clarear todos os caminhos dos que me seguem e ouvem. Muitos e muitos virão à tua procura, para saber algo de minha vida, até mesmo os meus discípulos. O teu dever é falar a verdade com eles, para que tenham mais ânimo nas lutas, pela implantação do Evangelho em todas as criaturas e em toda parte. Eles deverão atravessar os mares, buscando outras pátrias, conversando com estrangeiros e compreendendo suas necessidades, para mostrar a todos que existe a esperança sem restrições, que todos têm direito à luz e à felicidade, desde que aprendam a conquistá-la, pela vida que podem levar, ajudando, servindo, amando, perdoando, trabalhando e entendendo. Se queres saber mais ainda de mim, eu sou o amor de Deus, em forma de Cristo. Abençoo-te hoje, e pela eternidade afora. Foi desaparecendo, na sequência em que a luz se foi apagando, mas o perfume recendeu com mais intensidade, e a casa toda ficou imantada com o seu aroma divino, por muito tempo. Maria de Nazaré teve forças para chorar e chorou intensamente, de saudades e de alegria, chorou de vida em abundância, chorou de gratidão a Deus. Dois anjos que assistiam desde o seu nascimento, lado a lado, sustentando a sua missão como manda o mestre, choraram também. Os 72 cegos. Jericó, na época de Jesus, já era uma cidade maravilhosa, muito procurada pelos seus valores, situando-se como uma das mais velhas do mundo. Chamada Cidade das Palmeiras, pela abundância destas árvores, era também conhecida como Cidade das Flores, por ali se encontrarem as rosas mais belas e perfumadas da região. O nome Jericó significa lugar dos perfumes. Ficava ao lado da Judéia e se situa quase 300 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Era atração irresistível para os guerreiros, pelo bem-estar que encontravam em muitos reis do passado interessavam-se, sobremaneira, pelo domínio daquelas terras. Até mesmo alguns profetas usaram seus dons espirituais para intervir e mesmo dominar as consciências, como no caso de Josué, que amaldiçoou quem levantasse os muros da cidade. Por ali passaram dois profetas famosos, abençoando o povo, Elias e Eliseu, dois homens de Deus que viveram muito tempo nas margens do Rio Jordão, em cujo vale imenso, próximo ao Mar Morto, a cidade era situada. Havia na região uma comunidade de profetas e um santuário dos essênios. Foi em Jericó que Zaqueu, procurando ver Jesus, subiu em um sicomoro, devido à sua baixa estatura, que o impedia de vê-lo no meio da multidão. E Jesus lhe pediu que descesse, indo cear em sua casa, tato que provocou radical mudança na vida do cobrador de impostos que, a partir desse dia, passou a cobrar, severamente, de si mesmo. Distribuindo o que possuía com os pobres, transformou a sua vida de usurário em doador comum, tendo sofredores como seus próprios filhos do coração. Próximo ao poço de Siloé, nas adjacências de Jericó, ocorreu o notável quadro da cura dos dois cegos, quando Jesus, após questioná-los quanto à sua crença de que ele poderia curá-los, e diante da resposta positiva, lançou saliva na terra e preparou a lama impregnada da força divina que, espalhada sobre os olhos mortos e sem luz, curou-os. E os dois cegos, ao se sentirem curados, pulavam e gritavam, dando vivas ao Senhor. E a notícia espalhou-se. Josias Bartimeu, um dos dois cegos curados por Jesus, transformou-se, a pouco e pouco, como muitos que por ele foram curados, era seu seguidor e divulgador da boa nova do reino. Não raro era visto em dignificantes atividades junto aos sofredores, consolando-os e plantando em seus corações as esperanças do reino de Deus.
Consta que, na trajetória de Jesus na terra, foram 72 os cegos que por ele foram curados. E Bartimeu deles tomou conhecimento em suas andanças, seguindo os passos do Cristo, conhecendo vários deles pessoalmente. Após ter o Mestre regressado ao Pai, através do supremo sacrifício do Calvário, Bartimeu continuou fiel aos seus ensinamentos e, vez por outra, entrava em êxtase, vendo Jesus com sua presença afável e seu porte majestoso, curando corpos e dando alento aos espíritos decaídos. Por onde passava, ficavam saudades inesquecíveis da sua personalidade incomparável. Dele emanava um perfume que despertava alegria, como também se traduzia em esperança para os sofredores. Passava-se o tempo e Josias Bartimeu sentia imensa e profunda saudade do Mestre. Apesar de sentir, nos momentos de meditação, a sua força divina dentro do peito, sabia que necessitava de algo mais, para preparar-se para as batalhas que deveria travar para dar o testemunho que havia proposto para si próprio. Temia falir no empreendimento e precisava unir energias que somente ele lhe poderia ofertar. E uma voz, no seu íntimo, parecia lhe dizer: estarei contigo novamente. Bartimeu não vacilou. Como que inspirado pela mesma força divina, idealizou reunir os 72 que foram curados da cegueira por Jesus e, aos poucos, a ideia foi tomando corpo e em breve estava planejada. Ajudado pelo mesmo companheiro que fora curado com ele no poço de Siloé, trabalhou intensamente, convocando e convidando todos aqueles que foram curados pelo Mestre do Amor, para se reunirem em Jericó, em gratidão aos céus, para louvar aquele que, por amor e misericórdia, lhes devolveu ou concedeu a visão. Como que movidos por irresistível chamado, todos atenderam à convocação de Bartimeu. E assim, no sítio de um dos curados, nos arredores de Jericó, ocorreu um dos mais lindos fatos, difícil de ser reproduzido, pela magnitude em que se evidenciou. Era de expectativa o ambiente reinante naquele sítio que denotava sublime encantamento. Ali estavam homens e mulheres que receberam a luz da visão, pela palavra e pela presença de Nosso Senhor. Uns de pergaminho na mão, liam, e outros escreviam os conceitos colocados por Jesus nos vários lugares por onde passou. Outros, à sombra das árvores, conversavam longamente sobre a personalidade do Mestre, revivendo a grandiosidade do que ele fez e disse. Um deles dizia: nós recebemos a visão pela graça de Deus, agora precisamos acender a luz dentro de nós, conhecendo a boa nova do Senhor e passando a vivê-la como a viveu Jesus e como a vivem aqueles que o seguem. Sabemos existirem duas cegueiras, a do corpo e a da alma. A primeira foi superada pelo amor do Mestre. A outra, sabemos, é mais difícil, mas vamos conseguir. A fraternidade era marcante, pela permuta de amor de coração a coração. 72 pessoas, e cegas, enxergando perfeitamente pelo domínio da ciência de curar, pelo poder da palavra, do olhar e do toque de mãos, mediunidade divina exercida pelo Cristo de Deus. O sol já se despedia no horizonte. As primeiras estrelas começavam a surgir lentamente em um fundo de azul deslumbrante e o ar circulava livremente, oferecendo suave refrigério àquelas 72 criaturas reunidas naquele ambiente de natureza plena. Bartimeu, apossado de um entusiasmo quase que sem qualificação expressiva, disse a todos com contentamento, percebendo-se no tom de suas palavras, a gratidão a Deus e a própria vida. Meus amigos, desejo a todos que aqui se encontram o mesmo que desejava Jesus, quando encontrava seus discípulos amados: a paz seja convosco. Este dia ficará marcado em meu coração, como dia de ouro em minha vida, por conseguirmos reunir todos os que o Mestre curou da cegueira dos olhos, nas suas andanças pela Palestina, expressando o amor de Deus no nosso meio. Este era o meu grande desejo, que hoje está se cumprindo, graças a Deus. Não sei se tenho a fé, como Jesus disse,
que poderia transportar montanhas de um lado para outro, mas noto em mim uma transformação de sentimentos muito grande, uma mudança de hábitos perniciosos para uma vida mais reta, buscando a mesma retidão dos conceitos do Senhor. E quando ele dizia que o céu estava dentro de nós, eu me perturbava em ouvir aquelas palavras, mas agora compreendo a sua extensão, analisando-as em espírito e verdade. Quando ele dizia que Deus estava dentro das nossas consciências, operando em nosso favor, eu perdia neste argumento o meu raciocínio, não tinha condições de me favorecer a realidade. E quando eu perguntava a alguém da minha convivência sobre o assunto, era pior, não alcançávamos o que eu desejava sobre o tema, porque o mestre falava sobre as leis que regulam a vida espiritual, manifestando nisto a vontade do Pai, que o próprio Criador. Mas, com algum tempo de meditação, de súplicas a Deus para me dar entendimento, e com alguma ajuda dos essênios que fiquei conhecendo aqui em Jericó, sinto-me feliz por compreender a verdade como a dizia Jesus. E depois que compreendi, tive o impulso irresistível de reunir todos vocês nesta cidade das flores, para manifestarmos a gratidão àquele que criou a vida, aquele que nos sustenta e nos dirige a todos, dizendo, com todas as nossas forças, obrigado, Senhor. Sei que aqui há homens e mulheres de muitas seitas, até mesmo aos que não acreditavam em nada além da morte. Isso não importa, para expressar a nossa gratidão e o nosso amor a esse ser inconfundível que nos curou da cegueira dos olhos. Estamos assistindo a um espetáculo da natureza, um céu manchetado de estrelas brilhantes, a nos mostrar que existe a vida nessa amplidão infinita e, talvez, com mais intensidade que na Terra. Porém, eu lhes afirmo que se alguém viesse aqui neste momento e quisesse trocar comigo todo esse universo que podemos contemplar em troca do bem-estar que estou sentindo por ser grato a Jesus, eu, Josias Bartimeu, não quereria, porque entendi, como o Mestre ensinou, que a felicidade mora na consciência, quando ela respeita as leis de Deus e cumpre seus deveres assumidos diante do Pai que está nos céus. Sou feliz. E se essa cegueira voltar hoje a meus olhos, eu continuarei a sê-lo, por entender seus objetivos na minha própria paz. Passamos momentos na Terra que, em comparação com a vida eterna, quase não existem, e tudo que se passa conosco de problemas, de infortúnios e de dor, são momentos breves, deixando em nossos corações as marcas de experiências sobremodo instrutivas. É um amparo que não nos deixa cair em novas tentações. Antes estávamos inválidos, hoje, já não mais. Por que então não nos dedicarmos a anunciar o Cristo onde a vida nos chamar, para sermos a sua voz, a sua presença, o seu testemunho? Este convite é feito à luz das estrelas, sob o soprar do evento e na presença da natureza, mas, para aceitá-lo, nos convém preparar os corações, para sofrermos todos os modos de perseguições, porque se ele, sendo o maior de todos, teve de subir o Calvário, com a sua própria cruz, quanto mais nós, seres imperfeitos que somos. A glória, entretanto, está na resistência, na perseverança até o fim, na garantia do bem, daquele bem que ele nos ensinou a todos com palavras e vivência. Desejaria que todos decidissem, agora, a nos acompanhar nesta vida, mas sem alarde, sem vaidade e sem orgulho, sem desejar nada em troca, porque já recebemos o que não merecíamos. Somos devedores da graça de Deus e de Cristo. Posso dar a minha vida a quem a pedir, desde quando seja de utilidade, desde que seja para manifestar o Cristo no que deve ser provado. Eu já não me pertenço e, sim, ao Cristo que me domina, e nisto tenho a maior alegria, a alegria de viver em Cristo. Todos levantaram as mãos, em compromisso com Bartimeu, solidários aos seus ideais de levar a boa nova do Mestre a toda parte e a todas as criaturas. A coberta improvisada era visitada por anjos que fortificavam e limpavam o ambiente para o acontecimento que aquelas pessoas iriam presenciar. Bartimeu calara-se, mas seu coração falava na dimensão dos corações.
Naquela noite cheia de estrelas faiscantes, ocorreria a presença do próprio Cristo, visitando e abençoando aqueles que haviam sido cegos e foram curados pelo seu amor e misericórdia, ali reunidos para agradecer e louvar. O perfume do meigo nazareno já se fazia sentir na